Mateus, Marcos, Lucas e João, eles trazem uma narrativa bem interessante. João é uma das versões mais sensíveis, por assim dizer. E no capítulo 15, versículo 5, partindo do princípio que a narrativa de João é com enfoque no amor, ele diz assim: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Estas palavras não são necessariamente do apóstolo. Ele está personificando através da escrita palavras de Jesus. E Jesus afirmou: sem mim nada podeis fazer. Então por que é que a gente tenta? Eu te pergunto, querido, por que é que a última vez que nós fomos vistos sem ansiedade foi no ultrassom do nosso nascimento, por assim dizer? Por que nós andamos ansiosos? E a Bíblia sabia disso. Tanto é que em vários pontos você encontra conselhos do tipo: não andeis expectantes com relação ao dia de amanhã, já basta cada dia seu próprio mal. Não Não andeis ansiosos por coisa alguma. Com o passar do tempo, nós vamos aprendendo algumas coisas. E você nota que na juventude nós somos passivos de uma ansiedade crônica. E essa geração, ela estreou uma nova síndrome, a síndrome de burnout. Esta síndrome nada mais é do que um reflexo nítido de uma ansiedade crônica. Mas com o passar dos tempos, com o passar dos anos, a gente vai finalmente compreendendo o que João queria nos dizer. E quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós já não somos passivos dos sentimentos que normalmente teríamos. E eu gosto de uma narrativa muito clara e explícita nas Sagradas Escrituras quando diz: por mais que você se importe, por mais que você se preocupe, você consegue fazer com que um cabelo da sua cabeça que está para cair não caia? E a verdade é bem literal. A gente vai aprendendo que não importa o quanto eu me importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E a gente vive experiências disso. E ontem eu me meti numa confusão totalmente desnecessária. E eu vi uma postagem de alguém na rede social. E essa postagem mostrava, alguns anos atrás, o preço do combustível e, na atualidade, o preço do combustível. E ali havia uma discussão acalorada e eu pensei equivocadamente, erroneamente, estupidamente, que poderia agregar de alguma forma. E então eu escrevi alguma coisa assim do tipo: quem dera nós tivéssemos o salário de hoje com o preço do combustível deste período aí. Aí estaríamos bem. Nossa, eu pisquei o olho e já tinha ali mais de 300 comentários. Algumas coisas totalmente destoantes, ácidas. E eu pensei: vale a pena falar sobre isso? Questionar sobre isso? Discutir sobre isso? Não. Então eu fui lá e encontrei um jeito de deletar aquilo, porque não estava agregando. E eu lembro de ter, ao final do dia, pedido desculpas para mim, do tipo: olha, me perdoe pela confusão que eu te coloquei hoje, porque não se fazia necessário aquilo. E nós temos muitas vezes encontrado uma série de desafios, e falávamos sobre isso hoje pela manhã. Como nós poderíamos criar uma programação que fosse líder em audiência e que nós tivéssemos maciça participação das pessoas
e que nós tivéssemos os contratos mais elevados desta cidade dentro de uma programação de rádio. E eu falei, eu tenho uma ideia. Mas se nós colocarmos essa ideia em prática, nós vamos alcançar esses objetivos, mas não vamos conseguir o objetivo para o qual esta emissora de rádio foi colocada nesta cidade e nesta região. O objetivo para o qual nós somos colocados aqui é para agregar na vida das pessoas, é para ser um farol de luz, amor e bênção. Esta emissora foi plantada neste lugar. Seus proprietários tiveram acesso a ela somente porque Deus assim quis. E ela tem uma missão: agregar na vida das pessoas. E então me questionaram, só por título de curiosidade, como nós poderíamos ser líder em audiência? Eu falei, simples. Coloque 2 pessoas no estúdio. 2 pessoas que se comuniquem bem, 2 pessoas que falem bem, e 2 pessoas que sejam uma contra a outra. É isso que frutifica. E então das 8 às 9 nós vamos colocar 2 pessoas no estúdio, uma que é totalmente a favor do governo atual, outra que é totalmente a favor do governo passado, e deixe essas 2 pessoas se degladiarem. Porque lá fora vai ter quem está de um lado, quem está do outro, e vai ter uma fatia que não se importa, e vai ter uma outra fatia que já evoluiu e entende que não adianta se envolver neste universo, porque da terra do computador nada se resolve, e mesmo que muito se participe, é apenas falácia. Seríamos líderes em audiência. Das 9 às 10, coloque outras 2 pessoas. Uma que fale somente sobre um time de futebol e a outra que defenda essa tese para o outro time contrário e deixa que se degladiem. Das 10 às 11, coloque outras 2 pessoas. E uma que defende a ala desestruturada da sociedade. E a outra que defende com autoridade a ala da segurança pública. Seremos líder em audiência. Vamos estourar todos os gráficos. Teremos todos os nossos horários preenchidos por contratos pomposos financeiramente. E sabe por quê? Porque o ser humano sente prazer em chafurdar a lama. O ser humano se deleita com a miséria. O ser humano sente satisfação em ser portador da má notícia. Infelizmente, vivemos um tempo da nossa história onde quem mente primeiro fala a verdade. E essa é a realidade que estamos. Mas a gente aprende que não importa o quanto a gente se importe, o nosso coração foi partido, o mundo simplesmente não para que você o conserte. Aprendemos que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. Nós aprendemos que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que lhe ajudam a levantar-se. A gente aprende que as circunstâncias e o ambiente têm uma influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Então aprendemos que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que se teve e o que você aprendeu com elas do que quantos aniversários você celebrou. Aprendemos que as pessoas com quem mais nos importamos na vida são tomadas de nós muito depressa. E por isso, nós devemos deixar sempre as pessoas que amamos com palavras amorosas, porque pode ser a última vez que as vejamos. Aprendemos que não importa até onde chegamos, mas para onde estamos indo. Mesmo que leve muito tempo para nos tornarmos a pessoa que queremos ser. Aprendemos que falar pode aliviar dores emocionais. Aprendemos que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. Afinal, os bons amigos são a família que nos permitiram escolher e que não temos que mudar de amigos se compreendermos que os amigos mudam.
Aprendemos que podemos fazer coisas em um instante das quais nos arrependeremos pela vida toda. Aprendemos que o que importa não é o que temos na vida, mas quem temos na vida. Aprendemos que existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar isso e que só porque alguém não nos ama da forma como queremos que ele nos ame, não significa que ela não nos ama com tudo que pode. Aprendemos que não devemos nos comparar com os outros, mas com o melhor que podemos fazer. Aprendemos que não importa quão dedicado e frágil seja algo, sempre existem dois lados para tamanha delicadeza. Aprendi que se pode ir mais longe, depois de pensar que não podia ir mais. Nós aprendemos que ou nos controlamos e controlamos nossos atos, ou eles nos controlarão. Aprendemos que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências, e que paciência requer muita prática. Aprendemos que há mais dos nossos pais em nós do que a gente imaginava. Aprendemos que quando estamos com raiva, temos direito a estar com raiva, mas isso não nos dá o direito de sermos cruéis. Aprendemos que sozinhos não somos nada. E o ser humano muitas vezes se mete em confusão, porque existe uma vertente dizendo que você pode tudo, dizendo que você é fantástico sozinho, dizendo que você tiver uma força mental, você vai simplesmente viver o extraordinário. Eu respeito quem assim pensa. E eu defendo que você é extraordinário, que o dia é maravilhoso, que a vida é plena. Mas a única forma de se manter em pé diante do mundo é se você começar o dia de joelhos diante de Deus. Não importa quantas faculdades você tenha feito, não importa quantos livros você devora por dia, não importa quanto conhecimento você tenha acumulado ao longo do tempo. Sem mim nada podeis fazer, palavras de Jesus. E é por isso que as pessoas têm buscado no conhecimento efêmero, na satisfação imediata, nos prazeres, nos recursos, nas vitórias, na fama, na glória. E aí nos surpreendemos quando passa um tempo. E aquele artista que nós pensávamos ter tudo, veio até a mídia e disse: estou em depressão. E você começou a se perguntar como é possível estar em depressão, se tem tudo. Sem mim, nada podeis fazer. É para isso que essa rádio existe. Para levar luz, para levar amor, para levar um lembrete constante ao ser humano que nos ouve de que sem Deus nada somos. E para a honra e glória de Deus que aqui estamos, e eu exerço a crença de que há algum tempo atrás Ele se submeteu ao trágico e foi por mim, foi por você. E tudo que me compete fazer enquanto houver fôlego de vida em meu ser é me lembrar e lembrar você do amor desse Deus. Feche teus olhos, querido Pai. Obrigado, Senhor, porque em meio a um mundo que ovaciona a tragédia, que destaca as mazelas, que se identifica com o lamaçal trágico da existência humana, nós temos a oportunidade de irmos na contramão disso tudo e usarmos, através deste veículo poderoso de comunicação, a oportunidade que bondosamente nos concede de falarmos abertamente do seu amor. Obrigado, Senhor, porque com o tempo aprendemos. Guia-nos e nos protege.
Concede-nos a oportunidade de sermos um rastro de luz e amor por onde quer que passáramos. E a cada pessoa que conosco tiver algum contato no dia de hoje, saia melhor diante de nós, pelo simples fato de ter estado conosco. Que sejamos um reflexo do seu amor, meu Deus. Por Jesus Cristo eu peço, em nome dele sou grato e agradeço também, Senhor, pelo que fez por nós. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Obrigado pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado pelas segundas chances. Sou grato, meu Deus. Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo.